João capítulo 7, a partir do verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Vamos orar. Pai, mais uma vez nos colocamos aos teus pés, entregamos, Senhor, este tempo diante de ti, suplicando que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Temos buscado, ó Deus, por tua ajuda, por teu auxílio, pelo guiar do teu Espírito, não nos desviarmos dos teus ensinos, não negociarmos a tua verdade, Senhor. E para isso, Pai, carecemos de tanta ajuda tua, Senhor. Nós não cansamos de suplicar aos teus pés que o Senhor revele a tua vontade a nós. Usa a tua palavra, usa esse tempo, usa a circunstância, usa esse momento em torno da mesa, para que sejamos achegados a ti, Senhor. Pai, de nenhum valor há estarmos aqui, se não pudermos nos aproximar um pouco mais de ti. E é neste intuito, ó Deus, que especialmente tocamos esses versos lidos. Senhor, sonda os nossos corações e revela a nós, de fato, aquilo que move-nos a estarmos aqui. Se for, ó Pai, algo que não seja do teu agrado, Senhor, tira de nós e estabelece o teu querer. Amém. Nós te bendizemos e oramos em teu precioso nome. Amém. Então esse é um texto que já meditamos nele em outro tempo. Ele será apenas um texto de base para onde nós vamos chegar daqui a pouco e responder então quem são esses que podem descobrir, ver e desfrutar do lugar onde a glória de Deus assiste, né? Estar debaixo desse lugar espiritual assistido com o suporte da glória de Deus. Nesse contexto aqui, poderíamos extrair muitas lições, né? Algumas são centrais. Por exemplo, a busca pela verdade não é algo passivo. Nós já temos trabalhado isso a longa data também aqui entre nós. Conhecer a vontade do Senhor, conhecer a verdade, conhecer o propósito, conhecer o valor da carreira cristã, não é algo passivo. E isso então, nesse momento em especial, fica aí para você que me ouve assentado aí, uma sonora exortação. Estar assentado ouvindo aqui não é suficiente, ainda que nós, pela manhã, tenhamos colocado o valor de estar aqui, né? Mas a busca pela verdade não é uma atitude passiva. Você deve receber, deve levar consigo, deve meditar, deve aplicar, deve viver, tudo isso, né? O modelo disso é o boi no Antigo Testamento. Ele comia, regurgitava, ruminava, engolia de novo, ruminava. Esse é o processo, né, que o Senhor traz, uma das lições aqui, né? O próprio Senhor, como nós vimos hoje pela manhã, ele aprendeu, e por conta desse aprendizado ele passou por forte choro, lágrimas densas, mas ele aprendeu por meio do sofrimento que ele deveria, além da sua própria vontade, cumprir a vontade do Pai. Então a vida do Senhor Jesus, em especial no Evangelho de Marcos retrata o Senhor Jesus como escravo, era uma vida ativa nesse aspecto, buscando sempre andar nos passos da vontade do Pai. Então, a busca pela verdade não é passiva. Uma outra lição que nós extraímos também desse texto é que pela obediência nós vamos adquirindo um discernimento cada vez mais apurado. Irmãos, talvez não haja nada mais prático do que isso, né, com relação à vida cristã. Você só vai e eu só vou, nós só vamos avançar
no discernimento daquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, para nós como Assembleia, para o Senhor como igreja, neste tempo, à medida que nós formos dando passos de obediência. Passos de obediência, pequenos passos de obediência, cada um na esfera da sua própria vida cristã e nós na esfera de Assembleia, com calma, com paciência. Um dos grandes desafios é esperarmos o Senhor nos guiar, né? Por quê? Porque a obediência é um sinal evidente de fé, né? Porque todo mundo que obedece, ou todos aqueles que obedecem, são então aqueles que creem que Deus está agindo. Então lembra que o autor dos Hebreus vai trabalhar esse ponto pelo lado negativo. Toda desobediência é incredulidade, e toda incredulidade também então vai gerar uma obediência. Isso é algo muito prático, volto a dizer, irmãos. É simples. Se eu não creio, eu não obedeço. Simples. Queria que o irmão visse isso de uma forma como ela é. Simples assim. Então, quando eu creio, eu obedeço. Irmã, faça esse exercício com o seu esposo. Obedeça. E ele arque com as consequências. Igreja, façamos isso sob o governo de Deus. Deus governa. Nos submetamos como igreja e experimentemos juntos a direção dele. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Então, pela obediência, o Senhor vai nos guiando. Por quê? Porque aquele que honra o Senhor, a este o Senhor honrará. E o passo é progressivo. E o processo é contínuo. E o aprendizado é sempre adiante. Sempre prosseguindo para o alvo. Deixando para trás e prosseguindo. Então essa talvez seja a lição central desse texto, né? Pela obediência vamos obtendo discernimento. Veja, como condições de obter discernimento, todos nós temos condições. Por quê? Porque a unção que dele recebemos em nós permanece e é verdadeira e nos ensina todas as coisas. 1 João. Mas, de novo, se o conhecimento da verdade não é passivo, o discernimento também não. Nós vamos aprendendo, à medida que vamos obedecendo e perseverando, a obter discernimento. Nós percebemos que não é a vontade do Senhor, esperamos, aguardamos, seguimos quando Ele manda, e assim Ele vai nos guiando. Isaías 52, 12. O Senhor precisa ser a vanguarda e precisa ser a retaguarda. Irmão, se Ele não for a vanguarda, Ele não será a retaguarda. E aí, irmãos, nós corremos um sério risco. Imagina se o Senhor não fosse a retaguarda do povo lá no Egito, quando eles saíram e foram atravessar o Mar Vermelho. O que tinha acontecido com o povo? Teriam sido exterminados por Faraó, porque o mar estaria aberto, e Faraó teria atravessado e exterminado todos eles. Mas o Senhor se colocou atrás. É linda aquela figura. A nuvem se levanta e se coloca atrás do povo, entre o mar e o povo, e o mar se fecha. E uma outra realidade muito importante, uma outra lição também nesse texto, é que o Senhor Jesus está trabalhando aqui também a motivação. Ele está levando aqueles que o ouviam a sondarem qual era a motivação de Jesus. Você vê que ele faz essas perguntas aqui. Olhem para mim e observem na minha vida se o que eu estou ensinando traz glória para mim, Jesus, ou para aquele que me enviou. Por que isso é importante? Porque quando você está sob a liderança de algum homem, esse pode ser um sinal evidente de que você está no caminho da verdade ou da ilusão. Quando aquele que te ensina, ou quando aquele que nos ensina, de alguma maneira busca glória para si. Então ele tributa para o seu ensino o valor do seu estudo, por exemplo. Então, sondar a motivação através da busca de glória pessoal
pode te salvar do engano. E é isso que o Senhor está desafiando esse povo aqui. Olhem para mim, veja se o que eu estou ensinando traz glória para mim ou para aquele que me enviou. Lembra que nós vimos domingo passado de Lázaro? O Senhor Jesus podia ter retido toda a glória para ele, foi ele que ressuscitou. E o que ele disse? Pai, eu fiz isso para que o teu nome seja glorificado, porque a multidão estava aqui em volta. Se tivéssemos só eu e o Senhor, não precisaria fazer nada. Então atente, essas 3 lições talvez sejam as 3 mais importantes daqui desse texto, né? Mas o alvo nosso nessa noite não é estudar o texto, ainda que eu quis deixar essas lições, porque elas são de muita ajuda, especialmente por aquilo que vimos na letra B hoje de manhã, né? Para que a nossa casa não fique vazia, para que você como casa se sinta num deserto, num lugar sem alimento, né? Mas vamos ver algumas características então, ou uma característica central, que é manifesta na vida do Senhor Jesus, né? Daqueles então que de alguma maneira podem obter, perceber, discernir o lugar onde a glória de Deus assiste. Há um princípio para isso, irmãos. Abre então no Salmo 22. Salmo 22. Há alguns que irão recordar, se não me falha a memória, o estudo do Salmo 22, 23 e 24, dentro da perspectiva da contemplação do eterno propósito, foi o nosso segundo estudo. Nós estamos no 93º. Salmo 22, 23 e 24 foi o nosso segundo estudo. Então, quando nós olhamos o Salmo 22, nós vemos toda a realidade. Então, lembre-se que eu estou fazendo uma extensão nesta noite daquilo que vimos pela manhã. Então, quando nós olhamos o Salmo 22, e é o Salmo da cruz, a cruz do nosso Senhor, nós vemos toda a intenção de Deus revelada nesse Salmo. Tudo aquilo que iria, então, de alguma maneira acontecer na vida do Senhor Jesus, e não só o que iria acontecer, mas o ápice, ou aquilo que levaria o Senhor Jesus a um forte clamor e lágrimas, como vimos em Hebreus 5, está aqui no Salmo 22. Então esse Salmo, ele traz à luz a manifestação do eterno propósito no cumprimento da vida de Jesus homem ali na cruz, aonde ele experimenta então, Deus meu, por que me deixaste para trás? Nós vimos um pouco disso, então, hoje pela manhã. E ele chorava ali sobre Jerusalém, porque ele queria trazer a Jerusalém para perto deles, mas eles não queriam, né? Então nós temos essa realidade. Por que nós vamos construir isso? Para chegar no Salmo 25. Então, você vai vendo o eterno propósito. Então nós vemos aqui a realidade do eterno propósito na eternidade se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Depois vamos ao Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23, já estudado aqui algumas vezes, né? É o Salmo da ovelha. Então, uma vez que o Senhor Jesus, enquanto homem, experimentou a separação de Deus o Pai, o que acontece com os filhos de Hebreus capítulo 2? Podem experimentar a vida de união com Deus o Pai. Então nós temos a ovelha aqui dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E toda essa relação do Salmo 23. Mas o Salmo 23, ele é uma consequência no presente daquilo que o Senhor Jesus concluiu como homem na cruz. Então a igreja agora está rodeada, protegida, dentro desse curral espiritual, desse jardim fechado, nessa pessoa do nosso Senhor Jesus. Então o que ela tem é porque Ele conquistou. Mas ela é chamada para andar com Ele. É isso que nós temos buscado ver no eterno propósito. Ela é chamada a cooperar, a responder. E isso irá se findar num momento. E então chegaremos ao Salmo 24. Né? Está aí. E o irmão João citou esse salmo há poucos dias atrás. É o momento então que o Senhor Jesus, coloquemos assim,
assumiu o seu lugar ali ressurreto, ele adentra os céus, naquele momento de ressurreição, e juntamente com ele todos, irmãos, de alguma maneira já estão unidos a ele. Isso acontecerá de novo, literalmente. Haverá um momento então que o rei descerá e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então você veja todo o cumprimento do eterno propósito. Mas quem descobre isso? Quem desfruta disso? Quem como igreja coopera com isso? Será que o Espírito iria fazer uma sequência de 3 salmos, revelando todo o eterno propósito, e nos deixaria à mercê da nossa própria ideia? Não. Então a ordem dos salmos é muito importante, irmãos, nessa perspectiva. Então olhemos o Salmo 25. Então veja, quem quiser conhecer sobre a doutrina, é aquele que quer fazer. Esse é o sentido lá. Quem quiser fazer. Agora olha quem que pode e quer fazer. Veja o Salmo 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Veja, já está mostrando os indícios. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Agora veja, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Várias características aí, irmãos: pecadores, humildes, mansos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Veja agora, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Irmãos, que expressão linda essa. Porque veja, o verso não anula a nossa escolha. E o sentido é esse mesmo. É como se o Senhor estivesse colocando pequenas balizas de limites, mas dentro dessas balizas de limite, nós tivéssemos algumas escolhas, que poderiam fazer com que dentro dessas balizas, nós tivéssemos um caminho mais reto ou mais tortuoso. Entende? Então o ensinar é um ensinar balizador, sem tirar as nossas escolhas. Então veja essa expressão, né? Ele instruirá no caminho em que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Agora o verso-chave desse salmo: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então você veja, queridos, que filiação não nos dá automaticamente, na nossa experiência, intimidade. Te dá uma posição em Cristo, que é inabalável e irremovível. Mas a intimidade é para aqueles que estão em Cristo, mas que o temem. Então esse verso, você pode separar o verso 8 e o verso 12 junto com esse, mas esse verso 14 é a chave. Então, quem quiser, como que nós vamos querer? Por meio da intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o
temem. Temer é igual a obedecer, irmãos. A obediência está revelada no temor. À medida que nós vamos avançando no temor, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Agora diga para mim, o que menos há naquilo que se chama casa do Senhor hoje? Temor, irmãos. O nosso Deus é tido como um Papai Noel, o cara lá de cima, e tantas outras expressões pejorativas que nos envergonham até de repetir aqui neste lugar. Então, cuidado com essa expressão intimidade. A intimidade não te dá o direito à libertinagem. Foi por isso que nós tratamos com seriedade o que vimos hoje pela manhã. Por quê? Porque quando o homem, na história da igreja, por meio da reforma, foi-se ao homem reconstituído o lugar de intimidade, sacerdócio santo, ou seja, o homem poderia ir a Deus sem a intervenção de outro homem. O que os homens fizeram com essa intimidade que foi divinamente restaurada? Irmãos, para a tristeza nossa, nós começamos a caminhar na mesma história que nós vimos em Juízes, no livro de Juízes. A história restaurou a verdade do sacerdócio, mas os homens perverteram esta liberdade em libertinagem, porque cada um dizia-se ter uma nova revelação, e se fundaram então inúmeras novas instituições. Inúmeras. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que há uma história contada para todos verem, uma história de mentiras, mas é a história da igreja. E há a história que Deus está escrevendo, que poucos conhecem. Há duas histórias, irmãos. A história escrita por homens, aonde a glória fica com homens, e há a história que Deus está escrevendo, aonde alguns homens pagaram um preço para que a igreja continuasse sendo edificada. Esses homens que verdadeiramente pagaram um preço são pouco reconhecidos nos nossos dias. Pouco. Então, guarde esse verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses o Senhor dará a conhecer a sua aliança, o seu propósito, a sua vontade. Então está aí o caminho para que você possa descobrir se o ensino que você está recebendo aqui, ou da voz que fala no seu coração, vem de Deus. Ele tem gerado temor no seu coração? Ele tem gerado submissão no seu coração? Ele tem gerado obediência no seu e no meu coração? Ou, irmãos, aquilo que ouvimos, tanto aqui quanto a voz, entra num ouvido e sai no outro, e nós continuamos nas mesmas práticas, dia após dia. Então, quando nós nos achegamos à mesa é um lugar, talvez seja, de uma forma aqui representativa com realidade, o lugar de maior intimidade que a igreja pode obter nesta terra, este momento. E aqui deveria ser um lugar de temor e gratidão. Não é um lugar de autoavaliação. Você vê que todo o Salmo 25, nós nem vamos terminar de ler, porque o que nos interessava era até aqui. Todo o Salmo é um Salmo de Davi, buscando o quê? Auxílio. Agradecendo por esse auxílio. Agradecendo por esse auxílio divino. E é isso que nós temos aqui na mesa. Um lugar de gratidão. Porque nós compreendemos que o Senhor deseja nos reunir debaixo das tuas asas e nos ensinar o lugar onde a sua glória nos dá assistência. Mas, com pesar, nem todos experimentarão o lugar
debaixo das tuas asas. Nem todos. Então fica para nós nesta noite esta nota, irmãos, de temor. A intimidade é para aqueles que o temem. A esses o Senhor dará a conhecer a sua vontade, o seu propósito. Então que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que haja verdadeiramente, irmãos, corações que desejem fazer a vontade de Deus. Isso é a expressão-chave de João 7,17. Quem deseja fazer, conhecerá. Quem não deseja, irmãos, sinto muito. Você vai ficar aqui, você vai participar da mesa, você vai entoar bons louvores, você vai ouvir a palavra, você vai ter uma boa família, um bom emprego, prosperidade, saúde. Deus é bom. Mas passará a vida inteira sem conhecer, de fato, o motivo pelo qual o Senhor tem nos chamado como filhos e como igreja. Então não se permita ser esse. A busca pela verdade não é passiva. Não é passiva. Vamos orar. Pai, nós entregamos-nos a Ti, Senhor, e Te agradecemos porque juntamente com Tuas palavras de severidade, como vimos hoje pela manhã, temos na mesma medida as Tuas palavras de bondade. E nós queremos permanecer nos Teus ensinos. Queremos permanecer sob a Tua bondade. Para isso nós suplicamos, Pai, às vezes, muitas vezes, seja severo conosco. Não deixe, Pai, as nossas rédeas muito frouxas. Confiamos na pressão que o Senhor exerce sobre o jugo que está nas nossas cabeças. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe. Nós Te agradecemos por esse tempo, Senhor. Te agradecemos por Tua palavra. Ajuda-nos. Nós nos entregamos a Ti e oramos em Teu precioso nome. Amém.